se voltarem, anos depois, após sentirem o peso na consciência, talvez eles sorriam para vocês, com as bocas cheias de dentes, carne e plástico. O mundo que é deles agora. E finalmente, chegou o grande dia. Estou aqui hoje para contar para vocês a história de capítulo 3 de Poppy Playtime. Seguindo o que fizemos com o capítulo 1 e 2, eu já expliquei a história desses dois jogos e a gente tá trazendo bastante teorias aqui no canal. Então hoje eu vou trazer todas as coisas que envolvem este jogo. Tem muita coisa interessante para falar aqui hoje, que eu decidi demorar um pouco mais pra gente trazer mais informações para vocês e também condensar melhor esta história e explicar cada coisa que está acontecendo no seu devido lugar. Então pessoal, já deixa gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado já por estarem assistindo. Pega uma água, senta num lugar confortável ou fica na sua cama, ou fica aí de boa, onde quer que você esteja e vem aqui comigo ver o capítulo 3 de Poppy Playtime e entender toda a sua história. A primeira coisa que nós já somos recebidos é justamente com um trailer de uma série de brinquedos que a gente não tinha escutado até então, chamado The Smiling Critters, onde são apresentados alguns bichinhos bem legais pra gente, e eles claramente fazem uma referência a ursinhos carinhosos. Caso vocês não saibam, um desenho meio antigo, onde cada ursinho tinha uma característica, mas aqui no caso são vários tipos de animaizinhos diferentes, como por exemplo o líder desta trupe muito doida, que é o Dog Day dos Smiling Critters. Temos também Bob Bear Hug, temos Craft Corn, Kickin' Chicken, Bubba Funt, Hopscotch, Pick Pig e, é claro, o 8º membro, Catnap. No caso, eles eram uma linha desses bichinhos de pelúcia que eles serviam para ajudar as crianças a ter um aroma no seu quarto. Tanto que cada bichinho, basicamente, tem um tipo de cheiro diferente. E é claro que o Catnap tem o cheiro da flor de papoula, que é justamente que tem várias propriedades especiais que a gente já viu ao decorrer da história de Poppy Playtime. Tanto que acontece o seguinte, a gente tá vendo o episódio ali com eles ali todos com medo do escuro e também da tempestade que tá rolando, e o Catnap aparece justamente pra fazê-los dormir. Eles meio que ficam todos felizes porque estavam querendo dormir pra caramba, e aí então só fica o Catnap acordado vendo todos dormir. Mas aí toda essa coisa, né, meio atacada que tá rolando, é cortado imediatamente pra um cara de um jornal falando a respeito de um problema que aconteceu com a linha de produção dos brinquedos, especificamente dos Smiling Critters e mais específico ainda do Catnap. Catnap foi feito justamente para que as crianças pudessem puxar o rabinho dele e soltar um aroma pelo quarto para ajudar elas a dormir. Só que aconteceu um grande problema. Pais e mães ao redor dos Estados Unidos acabaram reclamando que o brinquedo apresentou um problema muito sério. As crianças ficavam com pesadelos e as crianças se debatiam também à noite. Com isso, a Playtime Company acabou fazendo um recall, que é basicamente chamar, né, todos os brinquedos de volta por conta de um defeito e devolver o dinheiro para esses pais e mães preocupados. Mas isso não impediu deles tomarem um putz, né, da televisão, onde eles acabaram sendo expostos justamente por terem esse problema. Por mais que eles já tivessem feito Huggy Wuggy na época, essa coisa dos Smiling Critters meio que acabou manchando a reputação da empresa por dar esse problema, né, para várias crianças. E aí então eles especificamente retiraram Catnap das prateleiras, pediram os brinquedos de volta e até tiraram dos comerciais. Então o Catnap acabou virando um brinquedo banido. Ele não estava mais à venda em lugar nenhum. Aí a gente corta a cena, a gente tá finalmente agora olhando, né, de um jeito meio estranho, e a gente repara que tem alguém carregando, né, o nosso protagonista. E quando a gente menos percebe, é o próprio Catnap que tá carregando a gente pra ser jogado num compactador de lixo. E aí as coisas começam a acontecer finalmente, e a gente vai agora adentrar nessa história. A primeira coisa que acontece depois que a gente tá no compactador de lixo, a gente sai fugindo, né, tudo correndo ali, a gente vê uma fita de uma moça chamada Claire Harper, onde ela seria talvez uma das enfermeiras, ou talvez
talvez uma das cuidadoras do tal berçário. Berçário eu já vou explicar pra vocês que é a tal da Playcare, mas ela é a mais, ela não é só um berçário com um orfanato ou algo do tipo. Ela é um complexo com várias outras estruturas que ajudam na educação das crianças, como a própria escola. Tem também a Playhouse, que as crianças se divertem. Tem também uma loja de brinquedos e também a parte de conselho administrativo, que toma conta, né, da organização das crianças. Então são vários prédios que fazem parte do berçário, melhor dizendo. Dentro deles tem o orfanato, que eu expliquei pra vocês e tal. Só que agora, essa Claire Harper, ela tá falando que tá cuidando de uma criança e que ela ficou muito preocupada com o que a criança tava passando à noite. Esta criança, nada mais nada menos, se chama Mary Payne. Mary Payne é justamente a criança que está dentro da Mommy Long Legs. Bom, no começo mesmo do negócio, né, que a gente viu do capítulo 3 e também várias outras partes de teasers que a gente já viu e tal, já teve várias partes falando que as crianças estavam meio que sendo submetidas a, sabe, experimentos e testes dentro da fábrica. Mas agora tá ficando mais claro do que nunca, né, que as crianças eram utilizadas para qualquer fim muito obscuro que rolava dentro lá da fábrica. A gente sabe alguns dos testes que rolaram e eu vou explicar alguns deles para vocês, principalmente porque teve coisa no Project Playtime que foi explicado. Project Playtime é como se fosse o spin-off multiplayer que rolou, né, entre a metade ali do capítulo 2 pro 3, e aí agora tem várias informações lá dentro que a gente precisa complementar aqui. Então, editor, vou ter que dar esse alt tab, senão a galera vai ficar perdida, mano, porque, né, tem que explicar, né, essa origem, porque senão o povo vai mamar. O Project Playtime, ele pode ser considerado o Pop Playtime 0. O que eu quero dizer com isso? Ele é até antes do capítulo 1, 2 e 3 terem acontecido. Isso porque a gente tá dentro da fábrica e vai para alguns lugares limpar algumas zonas que tem, sabe, coisas específicas pra gente poder pegar e fazer ali a ligação da energia ou pegar partes de algum brinquedo que seriam utilizados, sabe, pro Leif Pierre, falar, ó, pega aqui pra gente poder limpar essa área. Mas tem um grande problema. Dentro dessa área tem um bicho muito grande que foi um brinquedo uma época, né? E ele foi montado justamente para facilitar toda a parte da fábrica poder funcionar e fazer algumas tarefas específicas para economizar o dinheiro de alguns funcionários. Essa iniciativa de trocar funcionários por esses brinquedos gigantes ficou conhecida como Bigger Bodies Initiative, onde justamente eles acabaram pegando alguns brinquedos e aumentando eles de tamanho para ficarem gigantes e assim poderem fazer o trabalho de, sei lá, 5, 10, 15 pessoas. Tanto que até agora nós temos o conhecimento de que essa iniciativa muito insana acabou fazendo os seguintes brinquedos: o Huggy Wuggy, que a gente viu no capítulo 1, a Kissy Missy, que a gente viu no capítulo 2, a Mommy Long Legs, que a gente viu também no capítulo 2, e o Boxy Boo, que a gente viu no Project Playtime, e também, aparentemente, os Smiling Critters e o Catnap. Mas eu vou chegar daqui a pouco nisso. O que eu quero dizer é que eles acabaram fazendo com que alguns dos brinquedos deles ficassem do tamanho gigantão. Tem também o PJ Pugapillar, que acabou passando, né, pela Bigger Bodies, e muito provavelmente o Bunzo Bunny também, que foi outro bicho lá do capítulo 2 que a Mommy Long Legs acabou fazendo ali de arrasta. Então esses bichos, eles meio que serviam para justamente fazer algumas tarefas lá dentro da fábrica, e justamente quem fez esta pesquisa é o Dr. Holland Sawyer, onde ele é apresentado mais lá no Project, falando, né, que ele fez esse negócio. Então o Catnap é mais um que passou pela Bigger Bodies e acabou virando, né, esse bicho bizarro gigante. E aí então a fumaça do Catnap, que foi colocada dentro dele, fazia meio que as crianças do berçário dormir, mas algumas crianças ficavam, sabe, completamente atormentadas. A mesma coisa, sabe, do brinquedo que acabaram sendo, sabe, recolhidos. Mesma coisa aconteceu dentro do orfanato, que a própria Claire Harper tá falando na fita, que é a primeira que a gente acaba encontrando. O que eu quero dizer, parece que o Catnap é antes, e meio que parece que tem uma data específica que o Catnap, ele pode ter surgido. Aparentemente estão falando que é 1991, ou pelo menos no começo dos anos 90. Continuando aqui, a gente vai caminhando um pouquinho mais, né, nessa parte da empresa, e chegamos a ver um telefone tocando. E quando a gente atende, tem uma personagem nova nessa história. Na verdade, o personagem que é chamado de Ollie. Ollie vai tentar nos auxiliar durante todo o capítulo, falando algumas informações importantes do que tá acontecendo, mas também ele tenta nos guiar para ajudar a Pop. Tudo que ele tá fazendo é justamente voltado para Pop, para tentar fazer com que ela consiga o seu plano a dar certo. Eu quero dizer que Ollie, por mais que a galera tenha
teorizado ou falado que seria o Elliot de alguma forma, isso não parece ser verdade, pois justamente a Poppy conhece o Wally e o Wally conhece a Poppy, sabe? Talvez o Wally seria algum outro tipo de brinquedo, ou talvez alguma coisa, sabe, mais da parte de segurança da fábrica. Talvez eles até tentaram terceirizar essa parte. E quem tomava conta da parte de segurança é um dos principais funcionários da empresa, que se chamava Leith Pierre. Inclusive, trazendo, né, esse cara por isso ser tão importante, no meio do capítulo 2 pro 3, também tivemos outra coisa além do Project Playtime que eu tenho que também colocar aqui. Tivemos o ARG de Poppy Playtime. Eu já trouxe com mais detalhes sobre o que foi esse ARG, mais as coisas interessantes e também as mais importantes desse ARG, mas o que foi revelado lá dentro é quem tinha um acesso daquele computador era o acesso do próprio Leith Pierre. Não sabemos se foi o Wally que acabou pegando essas informações por ele ser talvez ali um assistente ou algo do tipo, mas nós sabemos que é o acesso do Leith Pierre, que é o chefe de segurança. E o que dá a entender é que, como ele era o chefe de segurança, ele era os olhos de Elliot Ludwig, onde, sabe, tudo que estava acontecendo dentro da fábrica era registrado por Leith Pierre. Então tudo que a gente acabou vendo de VHS ou de todas as coisas que a gente acabou, sabe, passando nessa fábrica muito doida, foi registrado por esse cara. Tanto que ele era não só a parte de câmeras, mas a parte também de gatilhos de segurança para ativar portas, para fazer as coisas funcionarem do jeito mais organizado e também seguro, para a galera não descobrir os segredos de dentro da Playtime Company. E parece que o Wally tem acesso a esse sistema, pois toda vez que o Wally vai ligar, o Wally acaba falando de muitas coisas, ele parece que tá vendo a gente em alguma sala ou em algum canto. Não sabemos aonde é ainda, não sabemos se a gente vai encontrar com ele ou ele vai ser essa voz misteriosa, mas nós sabemos que ele é um aliado. Pelo menos no capítulo 3 ele tá mostrando ser um cara de boa, e ele vai nos ajudando, né, e guiando sobre a parte da fábrica. Então ele pode ser sim algum assistente, tipo o próprio Leith Pierre. E no ARG de Poppy Playtime, que é muito importante a gente colocar aqui, é que teve também a revelação de qual criança está dentro do Catnap. A criança que foi revelada lá dentro, inclusive vai ter uma fita que vai falar o nome dela também, é uma criança chamada Theodore. Theodore, ele recebia visitas constantes dos funcionários para fazer os testes e tudo mais, e aparentemente o Theodore também recebia visita de uma outra coisa muito importante, que é o protótipo. O protótipo, pelo que tá se mostrando, seria o grande inimigo, né, de todos esses brinquedos, e o protótipo 1006 seria um cara de grande conhecimento e que acabou virando alguma coisa muito absurda. E tanto que o 1006 acabou fazendo muito a cabeça, né, do próprio Catnap para justamente servi-lo e também segui-lo para onde quer que ele fosse. Mas o que a própria Ollie vai falar é que o Catnap, ele é um servo devoto do 1006. Ele adora o 1006 por justamente o 1006 ter salvado a sua vida. O 1006 acabou tirando sua parte de poder andar e entregando um pedaço dele pro Catnap poder continuar existindo. Talvez alguma coisa assim que fez o Catnap ser o Catnap, melhor dizendo. Então o que o pessoal acabou, né, ainda utilizando o Catnap, mas talvez as pessoas não sabiam disso, mas o Wally sabe. O Wally então, ele pede pra gente fazer o redirecionamento de energia para justamente a gente poder pegar toda a fumaça da parte que tá na direita e ir pra esquerda. O que quer dizer isso? Eles vão colocar toda a parte da produção das fumaças, né, e para colocar mais na parte de baixo, para não só liberar o acesso para os laboratórios, mas também para jogar esse gás fora, para eles poderem continuar avançando e fazer o roteamento de energia, para eles poderem continuar indo mais para baixo, para poder matar o 1006. Então a gente tenta fazer as coisas, vai achando umas paradinhas, acha a tal da mão roxa, e nesse capítulo tem um negócio interessante que a gente vai poder trocar de mão. A gente vai poder finalmente ter várias opções de mãos diferentes, né, um inventáriozinho pra gente poder andar por aí. Tanto que isso é graças ao Grab Pack 2.0. Quando estamos fazendo, né, esse roteamento de energia, parece que tá tudo indo bem, tudo tranquilo, aí do nada a energia acaba. Tudo acaba ali, sabe, apagado, a gente fica todo perdido, o que vai acontecer agora? E o Wally fala, calma que eu vou ajudar você. O Wally então, ele fala pra gente ir agora de volta na parte principal que tem dentro, né, do berçário, que é como se fosse uma sala de controle, e ali ele fala, ó, a gente vai precisar fazer o roteamento de energia de novo, agora pegando dos geradores reservas, pois parece que alguém desligou o gerador principal, muito possivelmente o Catnap, já percebendo que você tá na área dele. Então agora a gente tem que ir justamente pro orfanato onde as crianças dormiam, e a gente vai enfrentar muitas coisas interessantes lá dentro. O objetivo agora é tentar pegar a energia de cada lugar e fazer o roteamento delas para voltar, né, lá na parte do gás e religar pra gente poder avançar pra parte mais embaixo. Só que aí, quando a gente vai chegar no berçário, a gente meio que vê uma fumaça vermelha tomando conta do lugar, né, um negócio meio esquisito. E aí, do nada, as nossas mãos, ali sim, sabe, aquele negócio do Grab Pack some, e a gente
gente tá andando agora em corredores gigantes e coisas meio sinistras vindo falar com a gente. Bom, essa parte é muito interessante, pois é o sonho do protagonista, na verdade um pesadelo. Mas aqui o Catnap, ele é um indutor de pesadelo, ele faz com que a gente acaba revivendo coisas ou traumas do passado, e aqui a gente vai ter mais foco no protagonista. Nós temos alguns áudios vindo, né, de um rádio meio esquisito, onde vai falar a respeito do Elliot Ludwig, onde ele acabou fazendo umas coisas meio complicadas. Até então, quando a gente chegou, né, no berçário, o Elliot fez, sabe, um discurso que era a coisa mais linda para proteger as crianças e seria tudo lindo e maravilhoso, né? E a gente vai fazer elas sorrirem, que é o grande prêmio de nós como adultos fazendo para as crianças. Mas quando a gente tá lá embaixo, a gente descobre que o senhor Elliot Ludwig tá sendo acusado, pois encontraram um cadáver de uma criança em uma das malas de dentro da sua casa, o que acabou dando vários problemas pro homem, e aí várias coisas acabaram acontecendo depois disso. E lembrando que isso é uma memória do protagonista sendo revelada em forma de pesadelo. O próximo áudio vai justamente resumir que os funcionários acabaram tentando se reorganizar e falaram que foi um ultraje que tá acontecendo e nós vamos limpar o bom nome de Elliot Ludwig, onde ele sempre foi um cara que cuidava das crianças e as protegia, mas, né, o que a gente tá vendo é que é um cara meio suspeito. Então parece que os funcionários, principalmente os caras mais importantes, acabaram fazendo ali uma confraria pra tentar limpar o nome do cara e tentar fazer com que a imagem dele voltasse a ficar de boa. E nessa parte muito legal, a gente começa a ver que o Catnap tá na espreita, ele tá sempre na escuridão, observando e vendo o que você tá fazendo, pra onde você vai. Outro áudio que vem também muito do importante é que o Elliot Ludwig, ele teve sua imagem limpa, né, ele conseguiu ser inocentado, mas ao mesmo tempo os vizinhos e as pessoas ao redor ainda continuaram achando ele muito suspeito, acharam que ele realmente tinha feito alguma coisa, porque ele agia de forma muito estranha, vinha em horários muito esquisitos, muito tarde da noite, e não era para um homem, né, dono de uma fábrica tá fazendo isso, o que deixou mais ainda suspeitas e levantaram coisas bem estranhas, tanto que o áudio acaba bugando e se sendo transformado em coisas mais bizarras, como se a gente estivesse lembrando de tipo, olha, alguém se mexeu e não se mexe, não moveu nenhum músculo, o que que tá acontecendo, né? Um negócio um tanto quanto bizarro, é meio que tá misturando que talvez o Elliot Ludwig participou de algo bem bizarro e o nosso protagonista também. Depois temos o áudio um tanto quanto esquisito que tá de trás pra frente e agora codificando esse áudio, resumindo ele, é basicamente que nós, na verdade, estamos em 2005, pois o áudio vai falar que passaram-se 10 anos desde 8 de agosto de 95 e depois de 10 anos você veio por culpa ou pela consciência pesada ver o que tá acontecendo na fábrica, mas na verdade você era para estar no dia 8 de agosto e você não estava lá, você não foi trabalhar e aí aconteceu a hora da alegria. Depois a gente vê até o lugar que o nosso protagonista trabalhava e falando que a culpa o consumiu, talvez ele sabia de muita coisa e escolheu não avisar os seus próprios colegas ou não salvar ninguém, mas só salvar a si mesmo. Depois de 10 anos aparece a fita, né, em uma carta muito estranha na parte do capítulo 1 pro protagonista voltar, né, pra fazer alguma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, parece que quem escreveu essa carta tem algumas possibilidades, a gente tem agora no capítulo 3. A gente tinha achado que era a Pop, mas não parece que é ela, porque ela estava presa na caixinha lá no capítulo 1. Então pode ter sido Craftcorn, que é justamente a artista e sabe desenhar e tudo mais, e também é uma Smiling Critter que ficou contra, né, o Catnap e o 1006. Pode ter sido também a Kissy Missy, justamente que tá aliada à Pop, a gente sabe que, bom, vai falar mais pra frente que ela tem, sabe, uma aliança com a Pop ali, e também pode ser a própria Oli, né, o Oli, na verdade, que tá ali também, e que poderia ser tanto o X9, tanto que acabou pedindo ajuda, pedindo socorro, justamente pra, sabe, tentar achar alguém da empresa ainda que possa vir aqui e acabar com essa loucura. Bom, são várias possibilidades, ainda não sabemos quem chamou o protagonista pra lá, pois justamente ele recebe a carta e a fita pra justamente se lembrar que lá dentro da fábrica o bicho tá pegando. E falando do bicho pegar, nós chegamos agora na última parte, onde a gente vê uma fita do Huggy Wuggy, como se fosse uma apresentação dos funcionários. Isso aqui é justamente, né, toda a parte ali daquele quarto, se vocês perceberem, é um quarto de hospital. É justamente macas e, sabe, coisas assim pra fazer como se fosse monitoramento de alguém que estava doente ou passando por testes, e é justamente a memória do protagonista, tipo, ele começou, né, olha, bem-vindo, né, que você vai trabalhar aqui, tem o Huggy Wuggy, coisa fofa e tal, mas aí o que ele acabou indo fazer é justamente a parte de laboratório, a parte dos testes, ou seja,
talvez ele até saiba demais e saiba até do protótipo. Quando a fita vai desenrolando e lembrando, né, da culpa do passado do protagonista, o Huggy Wuggy que tá ali naquela tela, ele acaba saindo da televisão e vindo pra cima da gente. Depois do ataque insano, nós finalmente acordamos e a gente tá agora dentro do orfanato tentando escapar do negócio. Alguns detalhes bem importantes que tem aqui dentro são duas fitas que vão falar sobre outros dois experimentos. O 1322, que seria uma outra criança que o cara tá falando ali, né? Como eles faziam para as crianças não perceberem o que estava acontecendo, que o Kevin, que seria um outro teste, acabou ficando muito doente e tudo mais, e talvez os testes também deixavam as crianças com problemas, né, físicos ou problemas de saúde, e isso pode ser revelado agora no capítulo 4. Mas eles tentavam enganar as crianças do tipo, olha, vai ser muito bonito, a gente vai cuidar, a gente é bom naquilo que faz. E a segunda fita vai falar que uma criança foi adotada ou ela está partindo, né, justamente indo para as fases de testes mais avançadas, e é uma criança chamada Sam. Ou seja, pode ser duas crianças que acabaram virando outros bichos que a gente vai descobrir, talvez no futuro. Mas aqui também tem a Pick Pig, que tem o cartazinho dela que, pelo amor de Deus, ela quer simplesmente devorar todo mundo. Vamos comer frango grelhado já pra dentro. Elefante tostado, uva. Unicórnio esfolado, que fominha. Que tal você e eu sermos amiguinhos? E também outro detalhe mega importante que tem aqui é o quarto da Kissy Missy. Ela tá lá toda sentada com uma foto de uma criança e na cabeceira ali dela tem uma foto de 3 outras crianças. Pode ser que a Kissy Missy, ou talvez lembrando dela, ou talvez lembrando de uma amiga que se foi. Nós não temos a certeza disso, mas pode ser que a Kissy Missy talvez ficava ali naquele quarto e talvez era a criança que gostava muito dela. Talvez a gente vai descobrir qual criança que acabou virando a Kissy Missy no futuro. Mas é interessante que a Kissy Missy ainda tem lembranças de quem ela era, ou talvez de alguma amiga que ela conheceu dentro do orfanato. Passando por toda aquela coisa do orfanato, né, passando ali, aquelas coisas, vai, vira e mexe, vira e volta, a gente consegue avançar justamente para pegar a parte do gerador. E quando a gente finalmente faz o roteamento certo, a gente consegue pegar um elevadorzinho e fugir, né, da parte ali do orfanato. Mas quando a gente tá do lado de fora, a gente é surpreendido pela Kissy Missy e a Pop. No capítulo 2, a gente já teve a Kissy Missy nos ajudando, muito possivelmente porque a Pop falou que a gente era de boa. E agora no capítulo 3, temos de novo agora totalmente escancarado que a Kissy Missy e a Pop estão juntas e desta vez indo contra o 1006. A Pop, ela vai falar que precisa da nossa ajuda e que o Oli vai falar com a gente, ele vai continuar nos guiando e que a gente precisa parar essa tortura. Ela pede desculpa pelo que aconteceu do trem e que ela precisava da gente para acabar com a loucura. Temos que acabar com o Catnap e ainda temos que enfrentar o 1006 depois. Ou seja, a filha da mãezinha, ela não soube falar, né, o português, claro, ela quis levar a gente, mas só vou explicar pra você depois, tá? Só explico daqui 1 ano e meio, meu Deus do céu, esperamos um tempo por esse capítulo, né? Mas o mais importante é que a própria Kissy Missy e a Pop nos ajudam a religar a parte desse gerador, né, justamente podendo religar o domo, a gente pega a energia do berçário e religa na parte central. E o Oli, nesse momento, vai falar que a gente tem que pegar um outro lugar. Ele fala que a energia que a gente pode escolher seria da Playhouse, mas a Playhouse é muito perigoso, porque o Catnap mora lá. Então falou, ó, vamos pegar a energia da escola, que ali é perigoso, mas não tem tanto perigoso se comparar com o que você teria que enfrentar o Catnap. Então a gente vai para agora a escola atacada. A escola a gente vai conhecer uma nova personagem que tem ali, que é a professora do lugar, que até então a gente nem sabia que tinha uma professora ou algo do tipo, mas é a senhora Delight. A Delight, ela é uma última das professoras que tá ali ainda dentro, e ela vai também dar indícios de que teria outras senhoras Delights, mas parece que ela é a última que ficou, justamente porque aconteceu toda a hora da alegria, aconteceu um monte de coisa ruim, e também aconteceu que a fome, ela é um motor complicado e que deixa as pessoas na beira da loucura, e foi justamente o que aconteceu ali dentro. Tanto que tem alguns arquivos que a gente vai encontrar, como se fosse um diário da senhora Delight, e que ela vai falar que a fome acabou consumindo a loucura dela, e também tem a fita da própria Delight, meio que vai revelar que ela coringou. Basicamente, ela ficou louca e ela, tipo assim, se deixar essas crianças aqui, eu ia matar todas elas, sabe? É só isso mesmo. E o resumo do negócio é o quê? Ela tava ainda preocupada com as crianças e tentando proteger elas, mas parece que ela também participou de um ataque aí, um negócio meio estranho. Só que, como tem várias outras senhoras Delight, melhor dizendo, né, outras professoras, elas acabaram se atacando e a que acabou sobrevivendo, ela acabou se escondendo dos ataques que estavam acontecendo. E pra ela poder se defender, ela acabou
juntando como se fosse vários lápis, né, e várias coisas assim meio pontiagudas, e acabou colocando na régua que ela usava para ensinar os alunos e acabou chamando de Barbie. Barbie é o porrete que ela tá na mão, que ela improvisou para tentar se defender. Nisso ela também vai falar que o próprio Catnap passava ali para justamente acabar com as professoras, mas ela consegue trocar ideia com o Catnap e falar que vai ajudar e que não quer fazer nenhum mal pro Catnap, nem para nenhum plano, nem pro protótipo, pro 1006, nem nada assim. Ela vai ajudar no que o Catnap precisar. Então ela vai ser os novos olhos daquela parte do setor, né? Já que o Catnap não consegue ficar em todos os lugares, então ela vai auxiliar o Catnap, né, no que ela puder. Depois a gente começa a ver que ela tá andando pelo lugar e a gente precisa, né, fazer a parte do roteamento do gerador, né, da energia, pra ligar lá na parte do meio. Quando a gente finalmente chega no raio do gerador, ela aparece, acaba arrebentando o gerador no meio e a gente acaba vendo, né, uma perseguição muito insana, onde ela vem com tudo pra cima da gente e a gente tem que fugir, sabe, olhando pra ela, e ela acaba andando meio que na escuridão e a gente tem que ficar desviando e correndo. É uma parte muito insana, mas a conclusão dela é que a gente consegue escapar ali daquele lugar muito doido, religando algumas partes importantes, e a gente consegue depois fechar o portão e amassar a Senhora Delight no meio. Passando por toda essa coisa ruim da escola, a gente não vê outra alternativa. Agora que a gente tentou fugir, não tem como voltar, a gente tem que ir pra Playhouse. Mas no meio do caminho acontece um negócio um tanto quanto interessante. A gente tem principalmente o Catnap fazendo, né, como se fosse um santuário, algo pra ele lembrar de quem o salvou. E nós vemos uma réplica que ele acabou montando com restos de pessoas e brinquedos e tudo mais, e ele acaba adorando aquilo ali que foi o seu grande salvador. Então o que nós estamos vendo, né, ali na parte meio escura da caverna é o 1006, só que pela visão do Catnap. Mas o mais bizarro é que a cabeça do bicho é de um ser humano. Então pode ser que, nossa, eu não quero nem imaginar o que deve ser esse 1006. O bagulho deve ser o bicho mais terrível do planeta Terra. Bom, mas depois nós temos uma coisa bem interessante. Temos a fita do Rich também nessa parte, que vai falar, né, justamente aquele cara que vivia reclamando lá no capítulo 1 reclamava, o capítulo 2 também. E é uma gravação dele com o seu supervisor chamado Stu. Inclusive o Stu é feito pelo cara que dubla o Peter Griffin, né? Não quero nem imaginar o que o editor vai fazer. Ei, Stu, eu tenho algo pra te mostrar. O que é isso? Caramba, que pinto enorme! E quando finalmente chegamos na Playhouse, nós temos mais uma fita, e dessa vez é a respeito do teste do Catnap, onde a gente vai ver ali que a galera acabou até fazendo a parte de modulação de voz para os bichos poderem, né, ter alguma forma de se comunicar. O que eu quero dizer é, da mesma forma que as bonecas que você aperta a barriga, sei lá, ou a mão, acaba falando alguma coisa, da mesma forma o Bigger Bodies Initiative, eles têm que colocar um modulador de voz para quem quer que esteja ali dentro vivo puder falar, né, puder pelo menos se comunicar. E é justamente o que rola, né, ali com o Catnap, mas o dele está quebrado, por isso que ele mal consegue falar direito. E aí, então, ele acaba falando, né, que quer ir lá com o 1006, ele quer trocar ideia com o protótipo, e aí fala, não, agora isso aqui é o seu lugar, esta prisão é o seu lugar. Que é um negócio um tanto quanto estranho falar de prisão. Prisão, ele tá se referindo a algum outro lugar ou laboratório? Onde o Catnap foi criado seria uma prisão? Enfim, mas guardem muito bem essa informação a respeito de prisão, que, né, eu já até falei nos vídeos pra vocês, que pode ser o próximo lugar, que vai ser o capítulo 4. Mas enfim, voltando aqui, depois, né, que o Catnap, a gente teve essa apresentação toda atacada, começa a vir também os mini Smiling Critters. Eles não só fizeram os testes pra fazer, né, os bichos ficarem grandes, mas com qualquer tipo de brinquedo também. E eles estão morrendo de fome. Eles são alimentados pelo Catnap e basicamente você tá chegando perto da casa dele, né, onde o Catnap mora. Então vai vir vários desses Smiling Critters defender o lugar e também tentar te devorar. Você tem que pegar, né, a arma nova, que é como se fosse um tiro de flare, né, como se fosse um negócio de fogo assim pra poder iluminar, e você vai passando por eles, né, até chegar na próxima parte, que é muito sinistra. Passando pelos puzzles, a gente começa a ver um lugar que é cheio de celas, como se fosse realmente uma prisão, como se fosse realmente um lugar pra manter as pessoas presas. Ali do lado tem o quarto do Catnap e, né, não tem muitas coisas assim, é só mais brinquedos e coisas do Catnap,
Catnap, que ele acabava dormindo ali embaixo, mas temos também logo depois na frente um dos Smiling Critters ainda vivo e pelo menos, né, sabe, ele tá... É meio estranho falar, dá uma dó do Dog Day, meu Deus. Ele ainda tenta ter alguma força pra nos falar, alguma informação útil, e ele fala que nós somos o anjo da Pop, justamente o que dá a entender que ele também fala por conta de tudo, que teve uma rebelião, justamente alguns brinquedos não concordaram com a ideia, né, talvez do protótipo, do Catnap e outros que acabaram participando da Hora da Alegria. Nem todos os brinquedos foram pra cima e acabaram fazendo alguma coisa ruim que já vou explicar. Nisso, o Dog Day, ele tenta falar que a gente tem que sobreviver. A gente é a esperança da Pop, a esperança daqueles brinquedos de poder, sabe, parar aquela loucura de alguma forma. Mas no meio da conversa, os pequenos Smiling Critters acabam vindo e devorando o Dog Day de dentro pra fora, tomando conta do corpo dele, e nisso faz com que ele venha pra cima totalmente quebrado. Ele tá sendo devorado e vindo pra cima pra tentar se alimentar do resto. Nisso a gente vai numa perseguição muito doida, né, tentando fugir desse Dog Day todo possuído, e a gente consegue fugir, mas o Dog Day foi completamente devorado por aquelas criaturinhas filhas da mãe. Depois dessa cena caótica, nós conseguimos sair, né, dessa playhouse, e o Oli acaba nos falando, né, voltando a conversar com a gente, porque desde a escola ele não conseguia se comunicar. Nisso, eu também tenho que falar uma coisa muito importante da parte da escola, que a senhora Delight, ela fala também que, já que faltou comunicação lá, a Delight é que acaba comunicando com a gente, trocando ideia, e ela fala justamente... Espera, tô te reconhecendo. Sim, eu me lembro. Você trabalhava aqui. É uma coisa muito importante também. Não só os pesadelos já davam a entender isso que a gente viu, né, na parte lá do berçário, mas agora, né, depois da Delight, a gente sabe que a gente tem acesso àquele lugar. Ou seja, a gente não é um funcionário qualquer, é alguém que sabe demais. E com saber demais e ainda tentando sobreviver, o Oli fica todo preocupado, mas fala pra gente poder finalmente avançar. Agora a gente tem que tentar pegar a última parte do gerador, na parte do conselho, justamente, que é a única parte que dá pra gente tentar restaurar alguma coisa. Chegando na parte do conselho, tem algumas coisas até que interessantes ali dentro. O resumo basicamente é, tem uma fita que vai ser o aviso para os funcionários tentarem se esconder ou saírem da fábrica a qualquer custo, porque no dia 8 de agosto de 95 aconteceu, né, esse aviso, né, esse alarme, onde uma força desconhecida acabou invadindo dentro da fábrica, né, da Playtime e falou, ó, fujam porque deu ruim. Mas aí, né, começa a falar da hora da alegria, tipo, abram as portas, recepcionem a alegria que a gente vai entregar para vocês. E aí, então, o Catnap, ele tá solto naquele lugar, ele tá todo atacado, ele vem pra cima e tudo, mas também tem uma outra fita muito importante nesta parte. A Estrela Grayber, que eu já falei pra vocês bastante dela, ela é chefe conselheira da parte do berçário, onde ela era responsável pra colocar, né, as crianças ou para os testes ou para serem escolhidas para serem adotadas. Ela basicamente quem mandava para, sabe, as crianças para abatedouro. Então, a gente tem uma fita dela conversando com dois pais que deixam o seu filho lá para trocarem por outra criança. Ou seja, até isso ainda tinha esse serviço. Se os pais não gostavam da criança, não, pode vir e devolver que não tem problema, que a gente troca por outro. Quase como se fosse um produto. O que só piora mais ainda a situação, que as crianças eram utilizadas para virar brinquedo, né, para ser a tal da mágica que a Playtime Company tinha, mas também, né, para serem utilizadas para os testes e outras coisas malignas que rolava dentro da fábrica. E a Estrela Grayber, né, que tinha dado aquela entrevista lá no capítulo 1, sendo, nossa, que bonito, a gente vai trabalhar com coisa para criança, mas a gente percebe que ela é tão terrível quanto as outras pessoas lá dentro. Enfim, quando a gente finalmente vai passando por isso e estamos perto de fazer a parte do gerador, a gente consegue consertar e ir embora daquele lugar, o Catnap vem e nos ataca e temos mais um pesadelo. E nesse pesadelo, a Pop tá conversando com a gente, ainda vendo as memórias do que aconteceu naquele lugar. A gente tem uma parte de que é memória, né, a parte de fora da fábrica, tentando entender como tá acontecendo e também, né, andando, sabe, por algumas partes ali de dentro e tentando imaginar como que era aquele lugar. E também o próprio berçário com as crianças, talvez o próprio protagonista já viu, e vendo o Catnap ainda andando por ali. Então o protagonista já sabia até do gato, né, também, que já foi feito. Mas também ele tem uma parte que ele só imagina como seria, né, uma parte, sabe, de pessoas gritando, algo terrível que aconteceu lá embaixo, que ele só consegue imaginar, e vem a mão do 1006 no final, né, sabe, como se ele tivesse arquitetado todo aquele plano. Depois
Depois disso, a gente consegue finalmente acordar, depois do gás do catnap ter passado. A gente consegue pegar a última parte de energia e ligar a última parte do roteamento, né, do gerador. O Oli consegue finalmente pegar, né, a parte da bateria pra gente e entregar na parte lá do gás do catnap, e a gente finalmente vai poder fugir daqui. Mas, né, nem tudo são flores. E quando a gente tá prestes a fazer, né, essa última parte de ligar, o catnap aparece. E aí, então, ele transforma tudo em uma coisa completamente absurda, e ele vira o bicho completamente assustador e praticamente saindo de um pesadelo. Nessa hora, a gente usa um elevador de emergência e consegue chegar numa parte como se fosse uma parte de proteção, sabe, que tem na parte de geradores ali para fazer a manutenção, e é justamente aquela parte que tem um gás que tenta meio que anular o efeito do catnap. Por isso a gente tem que fazer a parte de religação das baterias e também, né, fazer todo o esquema pro catnap não nos pegar, ativando no momento certo os gases pro catnap não avançar, e temos 3 minutos para sobreviver. Isso também a gente tá concentrando energia naquela parte do gerador para tentar deixar a mão verde mais forte possível. E a batalha vai ser frenética. Você tem que pegar as baterias e colocar no momento certo e ainda esperar os 3 minutos para concentrar o máximo de energia possível. E sobrevivendo a isso, nós pegamos a mão verde, pegamos aquela energia e jogamos no gato ruim, que acaba pegando fogo, sabe, ficando ali todo enfraquecido, e o gás dele acaba e tudo mais, né? Um negócio bem complicado pro gato. Mas ele não morre. O que acontece é algo muito pior, um negócio bem sinistro. O 1006 aparece para tentar clamar o corpo do catnap, ou talvez o resto dele, mas o catnap não tá morto. O catnap, ele simplesmente se ajoelha e se entrega ao seu salvador, como se fosse fazer parte de um milagre. E o 1006 então pega o catnap e leva ele para algum lugar. Da mesma forma que ele fez com a Mommy Longlegs, ele acabou de fazer com o catnap. Nisso a gente consegue chegar mais uma fita ali na frente, que tem justamente a fita final, que é o tal do doutor que tá fazendo, sabe, a entrevista com o protótipo 1006, e nós descobrimos mais umas coisas interessantes, que o doutor tá fazendo ali os testes e tentando pesquisar o que pode ser feito, ainda mais porque ele é um bicho completamente novo, protótipo, né, um bicho meio bizarro com várias falas diferentes, e nós aprendemos que o 1006 ele consegue copiar as vozes. Nós já tínhamos uma noção disso no capítulo 2 e também no ARG, que o 1006 ele tinha essa habilidade de também aprender com o que as pessoas fazem e meio que imitar o que elas estão fazendo para ficar cada vez mais inteligente. E agora ele tá conseguindo fazer isso com a voz das pessoas, ou com a voz dos outros brinquedos. Então a fita acaba e nós finalmente conseguimos religar a toda a parte ali, né, do gás agora indo para a esquerda, mas temos mais uma coisa muito importante para falar aqui. A Pop, ela finalmente vai falar, ó, eu vou te dar respostas. E a resposta é justamente um negócio completamente absurdo chamado a Hora da Alegria. A Pop, ela vai explicar que aconteceu um negócio completamente sinistro e é a resposta do porquê que a Pop e outros brinquedos não concordaram com o que aconteceu. A fita ela vai descrever um evento onde os monstros foram ativados no dia 8 de agosto de 95, perto das 11 da manhã. E então os monstros se rebelam e acabam matando todo mundo que estava lá dentro, culpados ou inocentes, não importa quem, acabou passando por aquilo. Então nós vimos um massacre enorme dentro da fábrica. Acabou sendo devorado ou acabou só tendo uma morte em vão, ou sendo completamente torturado por qualquer tipo de brinquedo ou qualquer coisa que tivesse ali a mandado do 1006, os funcionários e até as crianças daquele lugar.
A Poppy, ela não concorda com isso e ela fala que a gente tem que parar o 1006 por conta de todas as vidas que foram ceifadas dentro da fábrica. A Kissimmee, ela aparece para justamente a gente ir na parte dos silos mais embaixo, que seriam os laboratórios ou alguma outra parte que a gente ainda não sabe. Mas na hora que a gente tá descendo, acontece algo de ruim com a Kissimmee, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente sobe correndo para tentar ajudar e o capítulo acaba. E isso foi Poppy Playtime, o capítulo 3. Tentei explicar o máximo possível, mas tem vários vídeos aqui no canal que a gente vai detalhar com mais informações pra vocês. E esse é praticamente todo o resumo do que você precisa saber do capítulo 3 de Poppy Playtime. O vídeo deve ter ficado enorme, porque tem muita coisa pra falar, muita coisa pra, sabe, discutir, e ver e conversar. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até o final. E muito obrigado por tudo sempre, muito obrigado pelo apoio. A live que a gente fez foi incrível aqui no canal, bateu o recorde, chegou a quase 70 mil pessoas, um negócio absurdo. E eu agradeço a todos vocês por estarem aqui. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino. E pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui, vão ter teorias, mais partes da história e também qualquer novo segredo que a gente encontrar e tiver, né, sabe, pra poder falar pra vocês, traremos aqui no canal. Então, muito obrigado por tudo sempre e muito obrigado por ter assistido. Eu me despeço de vocês e até a próxima.